Olá, sou Joaquim de Paiva Muniz, vou falar para vocês hoje sobre as cláusulas MAC ou MAI, Material Adverse Effect, Material Adverse Change. São cláusulas de contratos de compra e venda de empresas, são cláusulas de contratos de M&A. A maioria dos contratos de M&A são resolvidos em arbitragem, então existem muitas arbitragens discutindo questões de M&A, especialmente cláusulas MAC ou MAI. O que são essas cláusulas? E para explicá-las, eu tenho que explicar como funciona um contrato de M&A. Normalmente, o contrato de M&A tem duas fases. Em primeiro lugar, a negociação e conclusão da fase de assinatura. Então, celebra-se o contrato. Agora, a compra e venda de empresas quase nunca é simultâneo. Você assina e, ao mesmo tempo, transfere as ações. Na maioria das vezes, porque a legislação antitrust brasileira determina se as empresas envolvidas têm uma participação relevante de mercado, precisa de autorização das autoridades antitrust, uma autorização do CAD. Então, não pode haver a conclusão da compra e venda simultaneamente. Também é muito comum que você precise, para o fechamento da compra das empresas, de autorização de credores, autorização de certos órgãos governamentais. Então, é muito comum a divisão em duas fases. Essa primeira que eu falei, que leva até a assinatura do contrato, vamos chamar de assinatura em inglês, porque esse contrato tem uma influência muito grande do direito anglo-saxão, signing. Aí você precisa cumprir com certas condições, como autorização do CAD, autorização de terceiros, consentimento de credores, e aí sim a compra e venda se aperfeiçoa, a tradição das ações, o closing, o fechamento. Então, há uma fase de assinatura do contrato, há uma série de medidas que têm que ser tomadas, e aí ao fechamento do contrato. A grande pergunta é, o que acontece na empresa entre a assinatura do contrato e o fechamento do contrato? Desde o momento que o vendedor se comprometeu a vender a empresa para o comprador, até o momento que o comprador efetivamente assume ao aperfeiçoamento, passa a ser o proprietário das ações da empresa. Nesse período é altamente regulado, e esse período existe um risco de uma mudança substancial no negócio. Esse período pode demorar 1 mês, 2 meses, mas pode demorar 6 meses, pode demorar até 1 ano. De quem é o risco de uma mudança significativa da empresa entre assinatura e fechamento. Isso precisa estar regulado no contrato, e quase todos os contratos de compra e venda de empresa possuem uma cláusula de Material Adverse Effect ou Material Adverse Change, que ela diz o seguinte: se houver uma mudança material no negócio, vai acontecer alguma consequência jurídica. Eu não estou dando spoiler, porque como é um contrato, depende do que as partes convencionarem. As partes podem convencionar que simplesmente pode haver uma mudança significativa no negócio, mas mesmo assim o comprador é obrigado a comprar, o vendedor é obrigado a vender. As partes podem convencionar que se houver uma mudança material do negócio, o preço vai ser revisto. E as partes podem convencionar se houver uma mudança material do negócio, o negócio não precisa ser fechado, o vendedor não precisa vender, o comprador não precisa comprar. São 3 opções. O segundo nível que pode ser disciplinado é o que seria uma mudança material dos negócios, porque é um conceito abstrato. Qual o tipo de mudança? Quais os valores envolvidos? Qual é o impacto para configurar um Material Adverse Change? É importante vocês perceberem que esses contratos de compra e venda de ações têm inspiração na Common Law. E ali vale o que está escrito. Então é extremamente importante colocar nesse tipo de cláusula qual é a consequência jurídica, o que é um Material Adverse Change, né? O que configura, qual o nível de impacto que precisa ocorrer naquele negócio, o nível de mudança para configurar um Material Adverse Change. Em segundo lugar, vocês precisam dispor qual é a consequência jurídica. Nenhuma? Uma revisão do preço? A resolução do contrato? Pois bem, além disso, nós temos que pensar que, apesar desses contratos serem inspirados na Common Law, quase todos os contratos de compra e venda de empresa brasileira, se a operação é puramente doméstica, eles vão estar regidos pelo direito nacional. E aí tem essa grande questão gerada pela crise da Covid.
como uma cláusula de Material Adverse Change ou como uma cláusula de Material Adverse Effect é impactada pelo Código Civil, numa situação como agora de desequilíbrio dos contratos. E aí vem à cabeça três conceitos jurídicos. O primeiro, força maior. Será que uma hipótese de força maior se enquadra em Material Adverse Change? Eu tenho minhas dúvidas. A força maior é o fato necessário que afeta a prestação das partes, e elas não podem evitá-lo. A crise da Covid gerou uma série de fatos de força maior, mas a gente está falando aqui da compra de uma empresa, então o comprador paga o preço, o vendedor transfere a empresa. Esse ato de um paga, outro transfere, esse não foi impactado, na maioria das vezes, pela Covid. O comprador continua podendo comprar, o vendedor continua podendo vender. Então, a operação em si de compra e venda de empresas, eu acho que existe uma certa tecnia quando alegam força maior. Eu não considero que, na maioria das vezes, se enquadre exatamente uma situação de força maior. Segundo instituto, a onerosidade excessiva, né? Um fato extraordinário que torna uma obrigação desequilibrada economicamente. Aí sim eu entendo que a crise do Covid pode gerar uma onerosidade excessiva. Quer dizer, se a situação da empresa mudou, se a empresa, por exemplo, vale muito menos, você pode estar numa situação que o preço seja excessivo. E aí figuraria onerosidade excessiva. Nesse é o ponto mais importante. Em que medida o que está contratado pode alterar o Código Civil? Eu entendo o seguinte, que pode sim, porque a base da onerosidade excessiva, 317 do Código Civil brasileiro, é o fato imprevisto. Tanto que fala teoria da imprevisão. Se eu fiz um contrato e previ o Material Adverse Change, ele não é imprevisto. Você tem que pensar que o contrato é uma alocação de risco. Se eu aloquei aquele risco contratualmente, eu posso estar elidindo a previsão do 317, quer dizer, não vai se aplicar o 317 porque aquele caso não foi, aquele desequilíbrio econômico não foi imprevisto, uma das partes assumiu o risco. Então é muito importante prever, eu volto ao ponto anterior, é muito importante, se vocês vão colocar cláusulas de Material Adverse Change e Material Adverse Effect, vocês de certa forma estão afastando o 317. Vocês estão aplicando. E o nosso sistema jurídico brasileiro é muito diferente do sistema do Common Law. No Common Law vale o que está escrito. No direito brasileiro você faz contratos mais abertos e deixa a lei suprir as lacunas. Você não pode fazer um chiclete com banana. Não é recomendável. Você fazer um contrato no estilo da Common Law e não regular inteiramente, porque você vai ter uma situação de meia aplicação do direito brasileiro, meia aplicação do que está escrito no contrato. Então, se você está seguindo o modelo de contrato de M&A, é importantíssimo, volto a falar, que você faça na sua inteireza. Então, coloque esse contrato, o que configura exatamente o Material Adverse Change, né? Se é exatamente a hipótese de previsão, qual o impacto econômico que a mudança na empresa precisa ter para configurar o Material Adverse Change. E, em segundo lugar, coloque claramente qual a consequência jurídica. Pode ser nenhuma. Pode ser uma revisão do preço do contrato, que vai ocorrer em sede de arbitragem. Pode ser a revisão do contrato. Em terceiro lugar, existe uma teoria cada vez mais popular, somente na arbitragem, mas é uma teoria antiga, alemã, de mudança de bases contratuais. Então, é importante nós termos em mente que no direito brasileiro não se esgota no 317, né? Também existe a possibilidade de resolução por onerosidade excessiva e existe a aplicação jurisprudencial da teoria das bases negociais. Quer dizer, se houve uma mudança drástica das bases negociais, há muita jurisprudência dizendo que o contrato tem que ser revisto até rescindido. Então, mesmo previsto no contrato Material Adverse Change
com a hipótese mais leve, em situações extremas, até você pode ter a rescisão do contrato, não com base no Material Adverse Change, mas com mudança radicais das bases contratuais. E por isso que se recomenda que nesses contratos, mesmo estando no modelo de Common Law, que sejam revistos à luz dos conceitos de direito brasileiro e que sejam os mais detalhados possíveis. Obrigado pela atenção.